Sonhe, a própria SMCC pela oportunidade. É uma oportunidade muito interessante porque a gente está junto da equipe multidisciplinar aqui. E a equipe multidisciplinar, eu acho que é o foco tanto desses nossos encontros quanto do próprio manejo dos eventos adversos, que aí a gente pode integrar muito bem para ajudar os nossos pacientes. Então, a minha aula é sobre eventos adversos em oncologia. É claro que eu não vou abordar tudo que existe de eventos adversos em oncologia, então eu foquei mais nos mais importantes. Todo mundo vê minha tela? Sim? Beleza. E esse é o mapa geral da aula. Então a gente vai começar, não sei se todos participaram da última aula que eu dei, com um quiz, que eu quero mais ver quanto que as pessoas estão inseridas no dia a dia de manejo de eventos adversos, e a partir desse quiz a gente faz o desenrolar da aula. O quiz todos receberam, imagino, o link para fazer as votações, a votação das perguntas. É bem fácil. Eu vou começar a apresentar aqui na minha página, e aí vai aparecer para quem tiver já nessa página que está aparecendo tanto no QR Code quanto no link. Vou entrar lá, e aí vocês respondam. As perguntas são sobre o que eu vou falar na aula, e depois a gente discute elas ao final. Deixa eu só começar aqui lá no aplicativo. Apareceu para todo mundo aí? Beleza, podem ir respondendo, viu? O pessoal está entrando. Vamos começar. Então, como geralmente são graduados os efeitos adversos? A critério do médico, uma escala de 1 a 5 perguntada ao paciente, critérios do CTCAE, critérios da OMS. A maioria respondeu certo, ótimo. A gente vai falar sobre eles, sobre esses critérios. Próxima pergunta. Para qual dos esquemas a seguir o uso do fosaprepitanto como pré-medicação seria melhor indicado? No AC, no docetaxel, para o FOLFIRI ou para o bevacizumab? Fosaprepitanto é para evitar náuseas e vômitos. Então, a maioria respondeu certo também. O AC é uma medicação, uma combinação bem nauseante e leva a muitos vômitos, e o fosaprepitanto é muito utilizado nessa situação. Vou mostrar sobre isso também. Qual dessas intervenções não é indicada para prevenção do rash cutâneo pelos inibidores de VEGF-R? Proteção solar, hidratação corporal, isotretinoína ou doxiciclina? Qual não é indicado? Acho que a maioria acertou. A isotretinoína não é indicada de rotina. É a penúltima pergunta. Qual dessas estratégias é mais indicada para o controle da diarreia? Alimentação variada rica em fibras, ingesta de derivados do leite, dieta BRAT, banana, arroz, maçã e torrada, ou dieta rica em ácidos graxos? A gente vai falar sobre isso, não vou falar ainda, não sei se apareceu para todo mundo aí, mas a certa é a dieta BRAT. Tem muita nutricionista aqui, então é melhor tomar cuidado. Qual dos agentes não costuma causar mucosite? Esses 4. Trastuzumab, 5-fluorouracil, everolimus ou metotrexate? Qual não costuma? A maioria acertou. A
gente vai falar sobre eles também. Por último, igual na última vez, eu queria, em uma palavra, por que é importante controlar os efeitos adversos de tratamentos oncológicos para os nossos pacientes. Só uma palavra. Se todo mundo puder colocar. Eu dou 15 segundinhos aí para todo mundo colocar uma palavrinha. Beleza. Vamos para a apresentação. Deixa eu só sair aqui da minha tela, voltar para o PowerPoint e vamos continuar. Todo mundo vê minha tela? Beleza. Então, eu não vou falar, vou repetir novamente, não vou falar sobre todos os eventos adversos, vou falar sobre os 4 mais comuns na nossa rotina, porque senão seria uma lista infinita. Se você ler a bula de qualquer medicação, você vai fazer uma aula de 6 dias. Né? Então, a gente vai sempre basear em medicina baseada em evidências, não em evidências do Chitãozinho Chororó, mas nas evidências científicas. E na introdução, a gente tem que lembrar por que a gente tem que manejar bem os eventos adversos, né, dos nossos pacientes. Alguns pontos que eu elenquei. Porque reduz a aderência do paciente ao tratamento, seja ele qual for. Reduz, consequentemente, muitas vezes, a dose administrada para o paciente. Então, reduzindo também a eficácia do tratamento. Piora a qualidade de vida do paciente, e a qualidade de vida é sempre um endpoint, né, um desfecho que a gente sempre busca. Leva a sequelas, muitas vezes até para a vida inteira, para esses pacientes, e podem ser eventos potencialmente fatais. Então, isso é muito importante de lembrar. As células mais afetadas, né, pela quimioterapia, pelos tratamentos de terapia-alvo, ou a própria imunoterapia, geralmente são folículo piloso, a medula óssea, o trato gastrointestinal, a mucosa oral e o trato reprodutivo. E por quê? Porque essas células são as mais expostas e as que estão mais em divisão celular constante no nosso organismo. Então, como a maioria dos tratamentos atua na divisão celular, as células que se dividem mais no corpo são as mais afetadas como eventos adversos. Então, isso tudo leva às principais alterações que a gente tem, que eu vou falar nessa aula. E aqui está o escopo, né, a linha de tratamento de como abordar um evento adverso, seja ele qual for. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente individualizar o tratamento. Então, desde qual droga que o paciente está recebendo, até qual tratamento que ele vai receber em conjunto com aquela medicação, até o próprio status social do paciente. Se o paciente tem acesso fácil a alguém que o ajude a comprar alguma medicação, se o paciente tem condição de comprar medicações rapidamente, se o paciente tem condições de deglutir. Tem pacientes que, inclusive, não conseguem deglutir algumas medicações. Então, isso você tem que pensar desde o início, desde quando você vê o paciente ali no consultório. Fazer orientações, claro, pré-tratamento, desde cuidados orais, até quais eventos são esperados para aquela quimioterapia ou aquela terapia-alvo. Instituir profilaxias que tenham evidência de benefício, obviamente, não é instituir profilaxia, começar a dar remédio para todo mundo para evitar algum evento sem antes dele ter começado, só se isso tiver algum benefício comprovadamente científico. Estar sempre perto do paciente, então ter um segmento vigiado e intensivo, tanto da parte médica quanto da parte de enfermagem, da parte multidisciplinar. Então, abordar esse paciente, ver se ele teve efeito na primeira semana, ter uma consulta mais próxima no início do tratamento. Quando ele voltar em consulta, perguntar sempre ativamente sobre os eventos adversos que mais têm relação com aquela droga. Procurar, né, examinar o paciente ativamente. Muitas vezes o paciente não refere, mas você vê alguma alteração na própria pele do paciente, em alguns locais que ele nem nota, e isso é importante da gente estar atento. Tratar rapidamente. Então, depois que você não conseguiu prevenir aquele evento, você tratar o quanto antes é
muito importante. E isso tudo, junto com uma integração multidisciplinar, faz toda a diferença. E aí, em relação à graduação, né? Então, a gente tem os vários eventos adversos e a maioria deles tem uma graduação protocolizada, então, assim, é definida por um consenso, que é esse CTCAE, que é um consenso de graduação de efeitos adversos mundial, internacional, que está na sua 5ª versão, e que vai mudando à medida que vão se notando que a parte de epidemiologia é mais fácil de se definir de um jeito ou de outro. Então, tem alguns eventos que inicialmente eram medidos por número de episódios e agora é medido mais pelo que ele ocasiona no paciente. E o CTCAE, que é bem acessível, né, na internet, tem aplicativo, tem site aberto, né, ele depende de cada evento adverso. Então, cada evento adverso tem a sua graduação. Tem evento adverso que tem todos os graus, tem evento adverso que vai só até grau 3, tem evento adverso que vai só até grau 2. E o que esses graus geralmente indicam? Geralmente. O grau 1 geralmente é aquele evento adverso leve, que não muda o tratamento preconizado. Grau 2 é aquele evento adverso já moderado, que em algumas vezes você tem que adiar, às vezes, o tratamento, às vezes, em alguns momentos, diminui a dose, principalmente quando ele se mantém por muito tempo. O grau 3 são eventos adversos graves, mas que não ameaçam diretamente a vida. O grau 4 são aqueles eventos que ameaçam diretamente a vida e muitas vezes precisam de internação. E o grau 5 é quando o paciente vai a óbito e o médico conclui que o óbito teve relação direta com aquele evento adverso. Então, tem evento adverso que nem tem grau 5. Porque, por exemplo, o paciente não vai a óbito por queda de cabelo. A alopécia não existe grau 5 porque não causa óbito. Mas, vômitos, o paciente pode desidratar e falecer por vômitos. E aí eu vou começar falando de náuseas e vômitos. Então aqui vocês veem no escopo da aula, eu vou falar de náuseas e vômitos, do rastro cutâneo, da diarreia e da mucosite. Começando por náuseas e vômitos, lembrar que muitas vezes as pessoas acham que, em geral, tanto os leigos quanto os próprios médicos, pessoas da equipe multi, que a náusea e vômito é causada somente por lesão das células do trato gastrointestinal. E o principal mecanismo pode ser esse, por alteração dos neurotransmissores provenientes dessas células, porém, a quimioterapia também atua nos centros do sistema nervoso central que regulam as náuseas e os vômitos, a sensação de náusea, né, e a ação de vomitar. Então, por isso que a maioria dos tratamentos que a gente usa para náusea e vômito atuam diretamente nos neurotransmissores. Então, é importante lembrar isso, que a náusea e vômito está muito associada com o sistema nervoso. Existem 3 tipos principais de náuseas e vômitos associadas à quimioterapia ou tratamentos oncológicos, que são a aguda, que geralmente é aquela que dá no dia, né, do tratamento. Eu acho que tem alguém com o áudio ligado. A tardia, que geralmente é 24 horas ou mais depois do tratamento. E a antecipatória, que pode acontecer, não é tão comum, mas é aquele paciente que geralmente teve já algum evento adverso de náusea ou vômito em ciclos anteriores, e ele, por ansiedade mesmo, tem essa emese antecipatória, ou seja, antes dele receber o tratamento que causa aquela náusea e vômito. Aqui está a graduação, né? Eu mostro aqui um quadro resumo da graduação pelo CTCAE dos vômitos e das náuseas. Vocês veem que a náusea só vai até grau 3, que vai de inapetência sem alteração do hábito até a ingesta de líquidos ou calorias inadequada, com necessidade de dieta enteral, parenteral ou hospitalização. Então, a náusea vai até o grau 3, que é a mais grave. Os vômitos, como eu disse no início, podem levar à morte. Então, vocês veem que os vômitos vão até a morte e seguem aquele padrão que eu falei já dos graus. Então, por exemplo, o grau 2, você já precisa de hidratação, mas não precisa de internação.
O grau 3 é aquele paciente que já precisa de uma dieta ou enteral ou parenteral, ou mesmo precisa ficar internado para hidratação. Essa graduação de vômitos teve uma alteração nessa versão 5. Então, muita gente vai falar assim, mas na última vez que eu vi era 3 a 4 episódios, depois de 4 a 6, depois mais que 6. Isso mudou na última versão, esta é a mais atualizada. E qual que é a importância, né, da gente controlar as náuseas e vômitos? Porque, além de trazer fraqueza, né, para o paciente, né, diretamente, traz desidratação, que pode levar à morte, traz dificuldade de administração de medicações VO, seja o próprio tratamento quimioterápico, seja outras medicações para outros problemas de saúde, para dor, por exemplo. Leva à perda de peso, à desnutrição, a interrupções do tratamento e a redução da dose do tratamento. Isso tudo culmina, né, na redução da eficácia daquele tratamento. Aqui é alguma tabela bem resumida dos principais medicamentos que podem causar náusea e vômito e a frequência com que eles causam. Então, eles são divididos em geralmente 4 grupos. Os que são altamente emetogênicos, ou seja, mais que 90% dos casos levam a vômitos, e os que são minimamente emetogênicos. E tem esses dois, os moderados e baixos, que variam de acordo com a frequência de evento adverso, no caso náusea e vômito. Vocês veem que, por exemplo, o AC, que a gente falou lá no início do quiz, está aqui na alta emetogenicidade. A ciclofosfamida, né, que é esse CFO, varia de acordo com a dose. Os anticorpos monoclonais geralmente estão nos níveis mínimos ou baixo. Então, aqui a gente tem uma noção mais ou menos das drogas. Isso vai impactar no que vai ser feito como pré-medicação, como prevenção para aquele esquema. Aqui são as principais medicações que a gente usa para tratar ou prevenir os eventos adversos, as náuseas e vômitos, no caso. Eu só cliquei aqui, deixa eu só minimizar aqui. Os antagonistas de 5-HT3, como eu disse, são antagonistas de receptor de serotonina. Então, você vê que tem relação com a parte do sistema nervoso central. A ondansetrona é o mais conhecido. Existe também a palonosentrona e a granizetrona. Os antagonistas de neurocinina 1, o receptor de neurocinina 1, o fosaprepitanto, que a gente citou no quiz, o aprepitanto e o netuptanto. A combinação desses dois primeiros, então do 5-HT3 com o antagonista de NK1, que o mais conhecido e o único que é vendido no Brasil é o Aquinzel, que tem sido utilizado cada vez mais por ser oral e por congregar as duas medicações, tanto o antagonista de NK1 quanto de 5-HT3. Os corticoides, que a gente usa normalmente a dexametasona, que é indicada, e outros, como a metoclopramida, o próprio dimeridrato e a olanzapina. Todas essas medicações podem ser usadas na prevenção, mas algumas geralmente são mais usadas no tratamento. Então aqui eu mostro os esquemas profiláticos preconizados tanto pela ASCO quanto pela ESMO, de acordo com o nível de náusea e vômito esperado para aquele esquema. Então você vê, para esquemas como o AC de alta emetogenicidade, o indicado é usar todas as medicações aqui. O antagonista de 5-HT3, por exemplo, a ondansetrona, o corticoide, a dexametasona, né? O antagonista de neurocinina e a olanzapina, nesses dias aqui que eu coloquei. Então, é uma combinação quádrupla que reduz bastante a chance de ocorrer náuseas e vômitos nesses pacientes. Nos casos moderados, que é o mais comum, né, que a gente vê no dia a dia, normalmente usa a ondansetrona e a dexametasona, e em algumas situações como carboplatina em altas doses, a gente pode associar o antagonista de neurocinina 1, o fosaprepitanto, por exemplo. Nos casos de baixa emetogenicidade, é um ou outro, que é o geralmente indicado. Mas pode-se usar os dois por ter baixos efeitos colaterais e não serem drogas tão caras. Então, muitas vezes a gente usa a dexametasona e a ondansetrona mesmo para
esquemas com baixa metogenicidade. E naqueles com mínima, a gente nem precisa dar. Então, tem medicações que você nem precisa de fazer pré-medicação. Então, isso é importante lembrar também. E em relação à náusea antecipatória, daquela que eu falei que é antes do paciente fazer o tratamento, os benzodiazepínicos, como o diazepam, por exemplo, podem ser utilizados para esses pacientes para diminuir a ansiedade, porque é basicamente de ansiedade mexendo no centro do vômito que causa essa náusea antecipatória. Só que nada disso é tão importante quanto a integração de tudo. Não adianta o paciente continuar com ansiedade, ter outros problemas até de adesão à medicação, se ele não tiver acompanhamento psicológico adequado. Nem a parte nutricional bem ajustada para que o paciente não entre em desnutrição com uma náusea e vômito grau 2, por exemplo, que a gente não consiga controlar de forma tão efetiva. E a fono também para avaliar naqueles pacientes que têm alguma dificuldade de deglutição, para garantir que esses pacientes estejam ingerindo seus líquidos de forma correta, sem risco de aspiração, por exemplo. Então, nesse ponto, a equipe multidisciplinar entra com muita força, dando, consequentemente, melhores resultados. Existem outros medicamentos, né, como eu falei, o Dramin, a metoclopramida, que podem ser utilizados e associados. Relaxamento, distração com outras coisas pode ajudar, principalmente no salão de quimioterapia, uso de jogos, tem alguns estudos com uso de jogos, televisão ou filmes. Isso pode ajudar a distrair o paciente, mesmo em casa, o uso disso em casa. Exercício físico leve é indicado para ajudar a reduzir a taxa de náuseas e vômitos. O uso de canabinoides, né, de derivados da maconha, é controverso, tem alguma evidência que suporta o uso, mas ainda não é indicado pelas sociedades de oncologia. E a acupuntura em gengibre, desculpa que está escrito errado acupuntura, tem pouca evidência para o uso. Lembrando que todas aquelas medicações que eu falei podem ser utilizadas para o tratamento. E o tratamento, depois que acontece a náusea e vômito, é basicamente combinar as medicações que, se uma não funciona sozinha, você combina a outra e assim sucessivamente. Mas o importante é prevenir. Agora, falar sobre o rash cutâneo. Acho que náusea e vômito está bem esclarecido. O rash cutâneo, é importante lembrar que lesões na pele, caracterizadas por vermelhidão, prurido, muitas vezes com pústulas e pápulas. O mais comum é o acneiforme, que geralmente dá umas lesões parecidas com espinhas mesmo, na pele, como se fosse adolescente, só que não só na face. Os principais medicamentos que podem causar o rash cutâneo, que a gente usa no dia a dia, são o cetuximab, que eu acho que é o mais conhecido por todos, né? O panitumumab, que é o mesmo mecanismo de ação. Os inibidores de EGFR também, erlotinib, gefitinib e afatinib, no caso esses são pequenas moléculas, não são anticorpos monoclonais, então eles têm um mecanismo de ação diferente, mas dão também como efeito colateral rash cutâneo. E os inibidores de MEK, como tramitinib, cobimetinib e binimetinib. Eles são menos utilizados atualmente, mas vão começar a ser mais utilizados ao longo do tempo. E eles, principalmente, quando utilizados sozinhos, que não é comum de serem utilizados, podem dar rash cutâneo. E qual que é o mecanismo do rash cutâneo relacionado à inibição do EGFR? É que com essa inibição há uma redução da proliferação, da manutenção e da diferenciação das células especificamente da pele. Esse receptor é muito ativo nas células da pele. Isso leva a uma inflamação da pele e, junto às vezes com a radiação UV, a radiação ultravioleta, isso leva ao rash, à expressão clínica do rash. A radiação UV não é definitivamente causadora, mas está muito associada. E a maior evidência de que a radiação UV tem o seu papel no rash é porque geralmente o rash ocorre nas regiões de colar, de colo, né, e de face. Então, eu vou pular um slide aqui, depois eu volto.
Aqui você vê o racho cutâneo no dorso do paciente, aqui está no dorso quase todo, né? Mas geralmente você vê que a distribuição no boneco à direita acontece mais na face e na região do colo, certo? Do colo aqui do V, né? Do decote. E por que é importante, né, a gente identificar e tratar e, então, mais importante ainda, prevenir o racho? Por quê? Afeta regiões sensíveis, então regiões que o paciente tem contato com o mundo, né, que socializa, apesar dessa quarentena a gente está socializando mesmo, menos, mas, enfim, a face e essa região do colo são partes expostas, né? Causa dor e prurido, piorando a qualidade de vida, levando a sequelas, tipo a hiperpigmentação, aquela região onde teve o racho, muitas vezes fica muito hiperpigmentada, reduz a aderência e dose final de tratamento, e 80% dos pacientes em uso de inibidor de EGFR ou de MEK podem chegar a ter rash. E aí, esse último ponto que eu coloquei, que é a relação com a sobrevida, ele é muito controverso, ainda mais nos congressos. Vários estudos mostram que geralmente tem mais efeito daquele tratamento e sobrevive mais tempo o paciente que mais teve rash ou aquele que apresentou algum nível de rash. Geralmente o paciente que não tem rash tem menos, sobrevive menos, tem menos efeito do tratamento. Isso não é tão bem estabelecido, mas tem-se acumulado evidências em relação a isso. Aqui a graduação, né, do CTCAE, do rash. Então, a graduação depende de qual porcentagem do corpo está acometida e também, como vocês veem no grau 2 e grau 3, se tem limitação das atividades de vida diária daquele paciente. Seja instrumentais, o que são atividades de vida diária instrumentais? Mexer no computador, calçar um sapato, fazer uma comida, ou caminhar, enfim. E as de autocuidado seria se limpar, comer, fazer coisas mínimas, principalmente relacionadas à higiene e alimentação. Ou pode ser grau 3 também, aqueles pacientes que têm uma superinfecção, uma infecção associada àquele rash. Ou mesmo no grau 5, no caso, como vocês veem, pode levar à morte. E como prevenir o rash, né? Proteção solar, com FPS maior ou igual a 15, protetor solar. Creme hidratante no corpo, principalmente nessas áreas que eu falei. O uso da doxiciclina é preconizado para prevenção, 100 mg 2 vezes por dia. O corticoide tópico é controverso, mas muitos médicos defendem o seu uso antes de ter o rash, com hidrocortisona 2,5%, também nessas regiões onde se passa o creme hidratante. E orientações gerais de cuidados com a pele, que basicamente é você evitar coisas que lesam muito a pele. Tipo, tomar banho muito quente, ficar muito tempo no sol, ou machucar a pele, né, com alguma coisa áspera, lesiva à pele. E caso o paciente tenha, aqui está o tratamento, de baixo para cima, do mais importante para o que é menos utilizado. Então, primeiro, um acompanhamento com o dermatologista é importante quando o paciente tem o rash. Geralmente se utiliza corticoides tópicos, como eu já falei, e o antibiótico tópico, tipo a clindamicina gel, junto com o antibiótico oral, se o paciente não estiver utilizando ainda. Essa combinação dessas 3 medicações geralmente é o primeiro passo medicamentoso que se utiliza. Depois, o degrau acima, caso não resolva com essas terapias, a prednisona, né, que é o corticoide via oral, numa dose moderada, por 7 dias é indicado. E alguma evidência existe para, caso o paciente não responda a todos esses tratamentos, o uso da isotretinoína, que é o Roacutan, que é utilizado muito para acne mesmo, vulgar de pessoas jovens, enfim. Então, esse é basicamente o tratamento dos pacientes com rash cutâneo. Então, aqui, lembrando, né, e contextualizando a aula, entra muito a atuação tanto da enfermagem quanto da psicologia. Por que da psicologia? Por causa da relação do rash com o meio externo, né? Muitos pacientes passam a ficar só em casa, têm dificuldade de relacionamento social, não querem sair, não querem se expor por causa desse efeito colateral visível, né?
Literalmente está na cara do paciente que ele está com rash cutâneo e isso incomoda muita gente. Certo? Passando para a diarreia, que é um evento colateral também muito comum, talvez um dos mais comuns aí nos nossos pacientes. E eu começo falando da diarreia, falando da sua graduação. Então, ela é um exemplo de graduação por episódios. Igual náusea e vômito era, no caso vômito, né, era antes, a diarreia continua sendo. Então, menos de 4 evacuações por dia, de 4 a 6 e maior que 7, divide os 3 primeiros graus. Isso varia também para aqueles pacientes que têm colostomia ou ileostomia. É muito assim, subjetiva a avaliação desses pacientes. Não tem um volume, 500 ml, aumento, dobro, triplo. Não, é assim, aumento leve, aumento moderado do débito, aumento importante do débito da ostomia. Então, essa definição é bem subjetiva. E aquela questão de limitação das atividades de vida diária também vale para diferenciar grau 2 e grau 3. O grau 4 e grau 5 já é aquele padrão que eu mostrei lá no início, que é ameaça à vida ou mata. E a importância, né, de se tratar a diarreia. 5 a 44% dos pacientes com tratamentos oncológicos vão ter diarreia de grau 3 a grau 4, que são aquelas que mais podem ameaçar a vida do paciente. Também piora a qualidade de vida, obviamente, não é natural nem confortável você ficar tendo diarreia, né, 4, 6 episódios por dia. A desnutrição pode levar a desnutrição, desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos. E a consequência final, né, é a redução da aderência e até da dose de tratamento, comprometendo a eficácia de muitos tratamentos oncológicos. Aqui é o mecanismo básico, né, vários mecanismos associados e cada um com a sua relação com a droga específica. QT é quimioterapia, TKI são os inibidores de tirosina quinase, inibidor de EGFR, também citei ali. Então, os principais mecanismos aí: lesão do epitélio intestinal diretamente, diferente da náusea e vômito, que também tem aquela questão do sistema nervoso central, aqui é lesão direta. Afeta também as células que mantêm a motilidade intestinal normal, aumentando essa motilidade. Aumenta a secreção de alguns eletrólitos. Altera até a microbiota. Então, o componente de bactérias dentro do nosso intestino altera e isso leva a diarreia também. E pode também, por destruição das células da mucosa, levar à intolerância à lactose. Em pacientes, principalmente idosos, que já têm uma intolerância à lactose, muitas vezes basal, ela pode ser acentuada com a morte de células que produzem a lactase. Isso em 10% dos casos. Especificamente, o irinotecano tem relação com síndrome colinérgica por uma característica da droga, e por isso que se usa atropina nos casos com irinotecano para prevenção de diarreia colinérgica. E a colite tem sido cada vez mais comum e estudada, consequência da imunoterapia, que é a inflamação do intestino por ataque das próprias células de defesa do nosso corpo. Aqui estão os principais agentes relacionados à diarreia. Como químio, né, eu citei os 3 principais: o fluorouracil e a capecitabina, que são prodroga e droga, né? O irinotecano, que também é muito comum de dar, ainda mais a diarreia aguda, durante a própria infusão da químio pode acontecer. Os inibidores de tirosina quinase, esses que eu citei aí, a gente lembra do sorafenib, que é uma droga bem tóxica, né? Como anticorpos monoclonais, que a gente muitas vezes acha que anticorpo monoclonal não dá diarreia, não dá náusea, não dá vômito, né? Bevacizumab, né? Essas medicações mais novas. Mas o aflibercept, ele tem uma relação que pode chegar até 30% de diarreia grau 3, grau 4. É bem importante e temos que ficar atento. E a imunoterapia também não se safa, principalmente pela questão de causar colite. O ipinivo, que é a combinação de imunoterapia mais utilizada, principalmente aqui no Brasil, e ela pode chegar da colite, inclusive levar à morte por colite, e a gente ainda, como médico, está aprendendo a lidar com esses efeitos colaterais da imunoterapia.
E os próprios anti-PD1, anti-PDL1, que no caso o nivolumab e a atezolizumab, podem isoladamente também levar a diarreia. Uma coisa importante quando você vê o paciente com diarreia é você tentar fazer o diagnóstico diferencial para tirar outras causas e garantir que aquilo seja só por causa do efeito do tratamento. Então, outras medicações que possam dar, por exemplo, laxantes, que o paciente às vezes está usando porque usa opioide, estava constipado e aí continuou usando aquela medicação laxativa. A dieta pode estar inadequada e aí a nutrição entra com toda a força, né, para adequar essa dieta para evitar dietas diarreicas, né? Intolerância à lactose pode estar associada ao paciente acostumado a comer muito alimentos cheios de lactose e aí entra numa situação que destrói aquelas células que têm lactate, que produzem lactase e se ele continua comendo lactose, ele vai ter uma exacerbação dessa diarreia. Radioterapia prévia na região abdômeno-pélvica pode também ser um causador da diarreia. Má absorção, né? Pancreatite, paciente com pancreatite, um etilista que já tem uma pancreatite crônica, ou alguém que já operou o intestino e tem intestino curto, com má absorção, pode ter diarreia por conta disso. E a própria infecção, a jeca, né? A gastroenterite, por vírus, por bactéria, também tem que ser descartada e tem que ser muitas vezes tratada quando se vê diarreia no paciente com tratamento oncológico. E aqui a gente chega no tratamento específico da diarreia, que aqui eu não sei como definir, mas eu acho que 80% é dieta e 20% é medicação. Então aqui a dieta, a nutricionista ou nutricionista na internação ou mesmo ambulatorialmente faz toda a diferença para esses pacientes, na orientação do que comer e do que não comer. E aí aqui aquela dieta BRAT que estava no quiz, que é um mnemônico, né, do que geralmente é mais indicado, tem menos fibra e dá menos diarreia. Então, banana, arroz, né, em inglês rice, maçã, apple em inglês, e torrada. Torrada é pão, né, pão branco, que geralmente tem menos fibra e é uma dieta mais leve, mais branda, que ajuda nos momentos em que o paciente está com diarreia. Evitar a lactose, né, por causa daquela intolerância que eu já expliquei bem. Evitar comidas apimentadas, álcool, cafeína, só coisa boa, né? Sucos, alta quantidade de fibra, né? Dieta rica em fibra e gordura, são todas comidas que podem piorar o quadro diarreico. Em algumas situações é indicada até a dieta líquida ou pastosa para ajudar na regulação da motilidade intestinal e voltar o paciente ao status normal. E como medicações, a gente tem poucas. Geralmente, o mais utilizado, em 98% das vezes, é a loperamida, que a gente usa em 2 miligramas até de 4 em 4 horas. E uma coisa importante é que, às vezes, a própria enfermagem, quando está internado, fica com medo de dar muito, né, comprimido para o paciente, ou o próprio paciente em casa fala assim, nossa, estou tomando muito, a bula fala que não pode tomar isso. Mas no paciente que está com diarreia profusa, a eliminação da loperamida é intestinal. Então, a acumulação de dose no sangue não vai chegar em dose tóxica caso o paciente esteja em diarreia ativa. Então, essas doses altas podem ser utilizadas sim com segurança e é a primeira escolha. Caso não funcione, octreotide, no paciente internado, né, principalmente. Muitas vezes a gente usa antibióticos associado, tratando alguma infecção que a gente não identificou ou de forma empírica mesmo, assim, se tiver infecção a gente está tratando aqui com algum antibiótico. E, como eu citei, o uso da atropina profilática é indicado quando é feito o irinotecano, para evitar principalmente a diarreia aguda, aquela diarreia que o paciente faz, às vezes na própria infusão, durante a infusão da química o paciente pode ter a diarreia aguda, e isso ser bastante complicado. Então aqui, lembrando, né, da equipe multi, tanto a nutrição quanto a enfermagem e a farmácia entram em todos esses pontos aqui, de forma bem intensa. E o último, estou me alongando um pouco, mas é o último efeito colateral que eu vou falar é a mucosite.
da mucosite, eu vou começar pelo mecanismo. A mucosite nada mais é do que inflamação e ulceração, então assim, lesão, né, da mucosa, de qualquer parte mucosa que a gente tenha, principalmente no nosso trato gastrointestinal. Então pode ter mucosite anal, pode ter mucosite no próprio esôfago, mas aqui a gente vai falar especificamente da mucosite oral. Então, algumas químicas que eu vou mostrar. Com ou sem radioterapia, a radioterapia é um grande causador de mucosite, principalmente para paciente com câncer de cabeça e pescoço. São os agentes causais que levam a dano direto e indireto ao DNA. Então, assim, dano direto é o medicamento entrando no DNA e cortando a hélice do DNA. O dano indireto é o medicamento causando inflamação, criação de radicais livres de oxigênio e isso lesando o DNA. Leva ao processo de iniciação. Iniciado esse processo, citocinas inflamatórias que ficam fazendo um loop local, porque é mais lesão, mais citocina, mais lesão, mais citocina, desregula os sinais celulares dessa comunicação com o organismo e a mucosa, levando à ulceração e inflamação. Então, a perda da integridade da mucosa, né, faz criar pequenos machucados na boca que inflamam e doem, machucam, incomodam para comer e podem levar a infecções secundárias. Geralmente, isso tudo, você suspendendo aquele tratamento, seja rádio, seja químico, seja os dois, a mucosite é autolimitada após a retirada da causa. Isso é devido ao processo de regeneração normal da nossa mucosa. E qual que é a importância, né, da gente falar da mucosite? Acontece até 40% dos pacientes, leva a dor, leva a infecções, que podem levar a quadros graves, leva a desnutrição, a desidratação, piora a qualidade de vida, obviamente, e pode levar também à redução da dose da quimioterapia, da terapia-alvo, e isso impactar na sobrevida do paciente. Então, na mucosite, a gente não tem como lembrar da odonto. Então, a odonto é muito importante aqui, porque os principais fatores de risco para a mucosite são má higiene oral, cáries ativas, doença periodontal, então inflamação da gengiva, e escovação errada. Isso tudo, você melhorando isso aí, é muito melhor, como eu vou mostrar, do que qualquer outra medicação que tenha disponível. Aqui eu só citei as principais drogas associadas, então a gente lembra muito da quimioterapia, né? Metotrexato, que está repetido, não sei porquê. A doxorubicina, o etoposídeo, o 5-fluorouracil em bolos. Então, o infusional geralmente não está associado a mucosite, mas aquele bolos que muitas vezes é feito no próprio Folfox, no próprio Folfiri, nos esquemas semanais, está associado à mucosite. As terapias-alvo, como sorafenib, sunitinib, palbociclib, que é uma terapia nova que está entrando e cada vez mais a gente vai ver pacientes utilizando. O everolimus, que já é bem conhecido, já é uma terapia oral que muitas vezes o paciente acha assim, é uma medicação oral, não é quimioterapia, não vai dar efeito colateral e chega na próxima consulta com mucosite grave, às vezes até interna. Porque o everolimus realmente a gente tem que ficar muito atento à mucosite secundária. O cetuximab, principalmente quando é utilizado junto da rádio em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E o afatinib também, parecido com o everolimus, um pouco menos de grau, né, um grau menor, pode também causar mucosite. A graduação aqui é bem subjetiva, eu acho pouco objetiva, né? De assintomático ou pouco sintomático, passando por dor e ulceração moderadas, mas não falo o que é moderada. Mas eu acho que o que tem que focar para definir o grau é a ingesta alimentar. Se o paciente está comendo normal, mas tem bastante lesões e tal, isso é um grau 2. Se o paciente já interferiu na ingesta alimentar, já é um grau 3, você já tem que ter um olhar mais atento e às vezes até internar esse paciente e dar algum suporte nutricional. E o grau 4 e o grau 5 já conhecidos por vocês desde o início da aula. Aqui exemplo da mucosite, algumas lesões aí, só para a gente lembrar como se apresenta. O pico geralmente é 7 dias depois dos tratamentos. Rádio e químio adicionam efeitos entre si e geralmente, caso suspenda o tratamento,
é autolimitada em até 14 dias. Indo para a prevenção, que é o mais importante na mucosite, os tratamentos para mucosite não são tão eficazes. Então, lembrando da odonto, avaliação odontológica preventiva. É importante o dentista, e deveria ser rotina, o dentista avaliar todos os pacientes, principalmente aqueles que vão fazer algum esquema que tenha alto nível de mucosite, antes do tratamento, para tirar algum dente que precise, tratar uma cárie, tratar alguma periodontite, né? A laser terapia, que pode ser utilizada profilacticamente, principalmente pacientes com transplante medula óssea, que vão fazer altas doses de tratamento. Interessante um dado que eu fui ver para estudar para essa aula, a crioterapia é um nome chique para chupar gelo, né, e comer gelo, 30 minutos antes do bolo de fluorouracil. Isso reduz em até 40% o risco de mucosite grave. E você precisa tratar 6 pacientes para um se beneficiar. É um número baixo e é um negócio muito, muito barato. E isso é até uma coisa que vocês podem pensar nos seus próprios serviços, que é uma coisa interessante até de se introduzir. Tem uma medicação que é mais utilizada pela hemato, principalmente naquelas aquelas quimioterapias em altas doses, que é a palifermina, que é um recombinante, um fator de crescimento recombinante de queratinócitos, mas não é utilizada na nossa rotina. A dexametasona como enxaguante bucal, principalmente em quem usa everolimus, né, inibidor de mTOR, reduziu de 33% para 2,5% a ocorrência de mucosite. Isso é uma coisa que muitos médicos não lembram de prescrever quando vai prescrever o everolimus, mas é importante. A dexametasona como enxaguante bucal ajuda muito esses pacientes a não ter mucosite. E o tratamento, esse é o slide de tratamento com base científica definitiva. Então, você vê que é só equipe multi. Cuidados orais, limpeza regular e suave, tem umas escovas específicas, tem orientações de como limpar a prótese no paciente que tem. A dieta, evitar ácido, sal e conservas. Dieta adaptada à mucosite, que promova menos necessidade de mastigação. E a laser terapia, que também pode ser utilizada como tratamento da mucosite. E aí, o segundo slide de tratamento é do que tem menos evidência e da analgesia. Então, a analgesia é basicamente para você tirar a dor, que é uma coisa que a gente faz para todos os sintomas dos pacientes, né? A lidocaína pode ser utilizada como spray oral ou enxaguante, para diminuir a dor, principalmente antes de comer. A benzidamina tem pouca evidência, que é a pastilha de flogoral. A morfina tópica, em algumas situações, pode ser utilizada, mas geralmente a gente prefere adequar a analgesia sistêmica. E coisas com pouca evidência, mas que vocês vão ver a gente utilizando, inclusive eu utilizo em algumas situações, o próprio clorexidine tem pouquíssima evidência, o bicarbonato de sódio, o hidróxido de alumínio, a vitamina E, todos com pouquíssima evidência, estudos muito pequenos, mas que pelos poucos efeitos colaterais a gente tenta utilizar para os nossos pacientes. E eu acho que o recado dessa aula, de tudo que eu falei aqui, é que a gente precisa centrar sempre no paciente, como eu sempre falo, envolvendo toda a equipe multi, desde a nutrição, ao odonto, a serviço social. Isso aqui é só um exemplo, né, de que a gente junto consegue fazer coisas que uma pessoa sozinha não quer conseguir. Isso aqui é um festival que tem na Catalunha, que eles fazem torres humanas e é uma tradição, assim, que é um hobby, né, tipo um esporte, que junta um tanto de gente para ver e tem competição qual que é a maior torre, quanto que dura mais tempo lá em cima. E isso é um exemplo de trabalho em equipe que eu acho que é muito importante. Então, a gente tenta se aproximar, né, do seja Deus, seja a natureza, né, seja o que comanda a natureza, mas se a gente não se integrar, a gente nunca vai conseguir abordar os nossos pacientes de um jeito mais holístico, né, mais completo. Eu acho que era isso. Tá desligado, Rê, o microfone. Eu desliguei de todo mundo, inclusive o meu.
Eu já ativei, mas quem quiser também ligar o seu microfone, fica à vontade. Eu só desativei porque a gente estava gravando e porque algumas pessoas gostam de ver depois também, principalmente alguns slides, e para deixar disponível, depois vai estar no canal do YouTube do grupo, tá bom? Então, para vocês saberem. Queria ver se tem alguma pergunta nesse momento para o Dr. Rafael. Acho que a gente ainda tem aí alguns minutos para perguntas e respostas ou algumas considerações, uma vez que a gente tem aqui presente também a gente falou nesse finalzinho um pouco sobre a importância do dentista, né, no processo, e a Mário está aqui com a gente hoje. Então, queria ver se vocês têm alguma pergunta ou fazer alguma consideração. Queria que vocês ficassem à vontade. Eu queria mesmo, gente, opiniões aí, Thaís, nutricionista, tem a Giovana, psicóloga, a Vânia, enfermeira, tem a Fernanda, que é enfermeira também, Vanusa, Natália, farmacêutica, Thaili, enfermagem. Então, dá dicas aí, o que vocês tiveram de dúvida, se vocês têm alguma coisa que vocês fazem na sua prática. Ah, a Clarissa está aí também, odonto, que eu falei bastante aí no fim. O que vocês fazem na prática que seja diferente do que eu falei, né? Isso acontece e às vezes é a prática mesmo e a evidência nem sempre é tão homogênea. Eu acho que é a Luma. Eu tô fora de nutrição há muito tempo, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa BRAT. Qual a evidência clínica se tem nisso? E eu, sendo bem honesta, eu sei que você fala tudo baseado em evidências, mas assim, eu sou completamente contra essas dietas pré-formuladas. Então, eu queria ver um pouquinho quais são as evidências técnico-científicas que realmente suportem essa dieta. Tá. A dieta BRAT, ela nada mais é do que um mnemônico para os pacientes lembrarem coisas que geralmente dão menos diarreia, né? Alimentos que geralmente dão menos diarreia e que são opções fáceis, simples e acessíveis para esse evento adverso. A dieta BRAT foi avaliada em alguns estudos retrospectivos e prospectivos também, mas não randomizados, nem duplo cego, obviamente, e tem uma meta-análise que mostra uma redução da diarreia de 13%, mas que é com alta heterogeneidade dos estudos e com os estudos com baixa qualidade de evidência. Mas é uma dieta que os pacientes conseguem se adaptar a ela, não é restritiva, precisa deixar claro que não é uma dieta restritiva, só uma dieta orientativa, é uma dieta para falar assim, o interessante seria comer isso e não comer aquilo outro. Então, ácido, sal, né, conservas, e tentar comer coisas ou constipantes ou que não têm alto nível de fibras. E a evidência realmente não é forte, não é nível de evidência nenhum nem 2, seria um nível de evidência 3, principalmente pela heterogeneidade dos estudos. E eu acho que talvez a equipe de nutrição mais atualizada aí nos últimos anos talvez possa dar alguma informação nova. Thaís. Oi, gente. Eu já ouvi falar, né, dessa BRAT, mas na prática é muito complicado a gente implantar para o paciente oncológico, porque ele já tem toda alteração do paladar, né? Então ele já está sofrendo outros efeitos adversos e às vezes a gente vai ter que restringir algum alimento que ele só está conseguindo comer nesse momento. Então, a gente tem que analisar cada caso mesmo, não tem como dar uma dieta geral, né, de orientação para diarreia. O que a gente orienta muito, que tem científica, é diminuir o consumo de fibra solúvel e aumentar o consumo de fibra solúvel, porque ela ajuda a formar o bolo fecal. Então, aí a gente faz um plano alimentar baseado nessas diretrizes, né? E uma coisa que acaba muitos pacientes oncológicos, né, com essa parte de diarreia também, que complica pra gente um pouco, é que muitos utilizam suplemento, né, por causa da caquexia e tudo. Então, aí a gente tem essa parte também de restringir ou de procurar um suplemento, na verdade, que não tenha lactose,
né? Recentemente tive um paciente, eu entrei em contato com todas as empresas, até consegui achar um suplemento legal mesmo, que desse um aporte calórico proteico e que não tivesse lactose. Então, assim, é individual mesmo, né? E a gente tenta sempre adequar esse efeito com o que o paciente consegue ingerir naquele momento. A Maria Carol é nutricionista da Unicamp também, se ela quiser complementar. Que bom. Tá vendo, Rafa? Eu não tô tão antiga assim. Sim, sim. Não, e assim, nós como médicos, né, a gente faz a revisão, a gente pega a evidência científica, mas a prática é muito diferente, né? Eu acho que é aquele ponto do início, né? Individualizar o tratamento. Então, você vê aquele paciente, se aquela dieta vai se adequar àquele paciente, se é interessante você sugerir aquele tipo de dieta para aquele paciente, se ele vai conseguir seguir aquilo ou não. Thaís e Maria Carolina, hoje em dia se faz muito ainda a utilização de lactobacilos ou isso já morreu? Hoje, tô chegando aqui hoje, né? A primeira vez aqui, a Thaís me chamou aqui, tava aqui quietinha. Primeiro, boa noite a todos. Mas a Thaís falou bem, assim, em relação às evidências que a gente tem em termos de diarreia, né? Justamente essa questão de o que a dieta BRAT faz não é retirar fibras, mas é modificar o tipo da fibra. Então, a gente diminui as insolúveis e aumentaria aí os alimentos com fibras solúveis, e aí na dieta BRAT é especialmente banana e maçã, né, que são mais constipantes realmente dentro da prática. Mas a gente tem vários outros alimentos, né, que a gente pode trabalhar dentro dessas modificações. O realmente que é importante é a gente não fazer restrições alimentares desnecessárias, né, porque essa individualidade, a variabilidade de tolerância individual é muito grande. Então, é o que a gente realmente tem que perceber com cada paciente, o que ele vai tolerar ou não, o que está realmente causando a diarreia nele. E a microbiota, sim, é um ponto muito importante, especialmente nessa questão aí dos eventos adversos. A gente já tem muitos estudos mostrando o papel da microbiota, especialmente aí na relação com o irinotecano, que a gente tem um tipo específico de micro-organismos que ele aumentaria a atividade do irinotecano. Então, ele meio que ele recupera o irinotecano que seria liberado, e aí você acaba como se estivesse dando uma dose maior, porque ele tem uma ação maior em alguns indivíduos, a depender do tipo de microbiota desse indivíduo. Então, só que os estudos ainda estão tentando entender o que a gente conseguiria fazer para modular essa microbiota. E aí os probióticos é uma possibilidade, mas a gente ainda não conseguiu encontrar evidência suficiente para falar que o probiótico reduziria a diarreia associada à quimioterapia. A gente tem aí os probióticos diminuindo, sim, diarreia, mas associada à antibiótico-terapia. A quimioterapia, especificamente, a gente ainda não consegue saber muito bem qual tipo de probiótico poderia ser usado, dose, tempo. Então, na prática, fica meio complicado ainda. Mas a gente sabe que a microbiota tem, sim, um papel importante. Eu li, Carolina, interessante você falou aí da microbiota, que eu estava lendo um pouco, né, na hora de estudar para a aula também, que a microbiota ela pode predizer se a paciente vai ter diarreia ou não. Então, pacientes com uma combinação de microbiota específica, tem mais chance de ter diarreia ou não por causa da química, talvez até por isso que você falou do irinotecano, dessa produção dessa substância, dessa conversão dele. E o que tentaram fazer, que ainda também não teve evidência, é de usar probiótico antes de ter a diarreia, para tentar meio que substituir, né, modificar a microbiota daqueles com microbiota alterada, mas sem evidência comprovada ainda até o momento, realmente. São essas bactérias associadas ao metabolismo de glucuronidases. Então, a gente tenta modificar esse tipo de microbiota. Só que a modulação da microbiota, mais uma vez, ela é muito individualizada. E por isso, a grande dificuldade de você conseguir ter um único tratamento que vai conseguir modular perfeitamente a microbiota do indivíduo. Porque a resposta do indivíduo ao probiótico vai depender do tipo de microbiota que ele já tem. E como a gente não consegue saber qual que é o tipo de microbiota que cada um tem,
e a gente, nem com os testes que a gente tem aí hoje, né, que poderia pensar como alternativa, esses testes, eles avaliam a microbiota fecal. E aí você depende da microbiota que está ali na mucosa, que nem sempre corresponde à microbiota fecal. Então, a prática é difícil, né? A prática ainda está muito difícil, por isso que os estudos têm variabilidade tão grande, né? Então, a gente precisa ainda evoluir bastante dentro desse estudo de microbiota aí para a gente conseguir chegar a uma recomendação para todo mundo. Obrigada, Legal. viu, Carol? Muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, algum questionamento? Eu tenho uma Eu tenho pergunta. uma pergunta. Pode falar, Marcelo, vai lá. Uma pergunta aí, Rafael. Eu fiquei só com dúvida com relação à dexametasona, que eu não conhecia para a utilização da mucosite como enxergatório. Sim, a dexametasona, eu não lembro exatamente a dose, mas se eu não me engano é 10% colutório oral. Talvez a Clarissa está olhando ali para a tela, talvez ela saiba, mas a gente usa para prevenir a mucosite em pacientes usando inibidores de mTOR, porque inibidores de mTOR, como eu mostrei ali, chega a quase 70% de chance de mucosite e mais de 30%, 40% de mucosite grau 3 e grau 4 em alguns estudos. Então, precisa ficar bem, bem atento. A dexametasona, o papel dela é anti-inflamatório mesmo, como eu mostrei, o mecanismo da mucosite é de um círculo, né, um ciclo vicioso de inflamação. E aí, quando você dá a dexametasona, a ação tópica ali de anti-inflamação pode ajudar na prevenção. Mas a Clarice está aí e a Marina também, mas não existe nenhum produto pronto para enxaguatório à base de dexametasona. Existe? Que eu saiba, não. Existe? Não, e tem que lembrar também que esse bochecho, ele é tempo dependente. Então, é um bochecho que ele é mais demorado. Você tem que insistir para o paciente que ele tem que ficar pelo menos uns 2,5 minutos a 3 minutos, porque senão ele não tem a eficácia dele. E depois tem que ficar um repouso aí de pelo menos meia hora sem contato com nada, né? Então, no dia a dia da mucosite, a gente não tem muita, não é muito comum a gente prescrever. É muito do que o Dr. Rafael falou, da indicação da laser terapia, dos cuidados. Mas nos pacientes no TMO, aí acaba sendo indispensável mesmo. E aí é manipulado, Mari? É manipulado. Os que eu usei, eu peguei um paciente lá no ano 2018, né, que eu cheguei a utilizar. E é manipulado. Você prescreve, né, e ele, na farmácia de manipulação, faz que o paciente não encontrou na farmácia normal. Então, exatamente. Uma apresentação pronta. Assim. No INCA era protocolo para paciente que fazia terapia de transplante de medula óssea, processo de da transplante de medula óssea, que ela fazia, como é que fala, aquela radioterapia corporal total. Era protocolo. Caso. Esses casos são protocolo mesmo. Eu só queria fazer eu assim, achei... Ari, ficou mudo. Ficou mudo. Acho que ficou mudo mesmo. Não. Deu um barulho de como se tivesse caído alguma coisa e... agora foi. Ou não. Alô, dá para escutar? Foi. Agora dá. Sim. O microfone que o filho joga videogame, ele fica assim, né? Sempre estragado. Mas a questão, uma coisa que a gente tem visto bastante, assim, eu faço muito consultório, né? Então, eu não vou no ambiente hospitalar. Então, a ideia é cuidar do paciente antes e muito do depois. Uma coisa que acho que a gente tem que chamar bastante atenção, que está ficando muito frequente, muito recorrente, são as osteonecroses. Então, tem as medicações com os bifosfonatos, a gente precisa alertar muito os pacientes, precisa ter muito cuidado. Acontece, às vezes o paciente acha que, tomo só um comprimido e não foi
totalmente orientado, não fez o pré e acaba aparecendo no consultório. Então, ou para reabilitar ou para cuidar mesmo das complicações da osteonecrose. Além da mucosite, a gente vê que a mucosite é o que você falou. Passou o tratamento, dá aqueles 14 dias, um mês no máximo, ele já retoma uma qualidade de vida mais ou menos. Mas esses problemas, eles vão ser recorrentes a muito depois. Ótimo, excelente colocação, Marina. Gente, mais alguma pergunta? E só lembrando que a osteonecrose, né, é interessante que ela citou que nos últimos anos aí tem se mudado, né, a periodicidade do uso dos bisfosfonados por conta disso. Tem tido cada vez mais estudos comparando menos dose do que mais dose do bisfosfonado. Então, inicialmente o pessoal fazia de 21 em 21 dias, zometa de 21 em 21 dias. Passou a fazer uma vez por mês, aí agora 3 em 3 meses. Tem alguns estudos falando até em mais, em algumas situações. Então, é importante lembrar por causa da osteonecrose, que é realmente incapacitante, uma sequela para o resto da vida, muitas vezes. Mas, Rafa, esse aqui é trimestral, a dosagem não é muito maior do que o que é mensal? Não, eu usava a mesma dose, 4 miligramas era mensal. Tá. Nossa. Ô, Rafa, posso fazer uma colocação? Sim. Eu acho que a introdução da equipe multi, no caso, acho que não só da mucosite, né, no evento adverso no geral, acho que tem surgido muito efeito, né, a gente conseguiu manejar muito bem, né, o que a gente veio percebendo, por exemplo, a gente teve alguns pacientes que até tiveram glifosamato e com essa avaliação pré da odonto antes do início do tratamento tiveram bons resultados, que a gente não teve, né, esse evento no final, e acho que essa avaliação também pré, né, até que a Marina falou, porque depois a gente fazer o tratamento, depois que já começou, o tratar é mais difícil, né? A gente já consegue tratar antes, então assim, o paciente precisa fazer qualquer procedimento odontológico antes até da infusão da medicação, facilita muito mais o manejo do que depois que teve o evento, né? Sem dúvida. Então, acho que isso também facilita muito. E o uso da CTC também é uma coisa que ela é muito fácil, muito prática de aplicar e que acaba, assim, sendo de um manejo muito fácil. Porque eu falando como enfermeira, fica muito fácil manejar o grau 1, o grau 2. Né? O grau 3, o grau 4 sai um pouco das nossas mãos. Por isso que a gente tem uma equipe multi para auxiliar. Né? Mas uma mucosite grau 1 em que eu tenho odonto, a gente sabe que essa mucosite ela não vira grau 2 e não vem para grau 3 porque a gente já está tratando ali. Né? Então, acho que a equipe multi no manejo do evento adverso, com o uso da CTC e com a expertise de cada um na sua área, eu acho que deixa o manejo do paciente muito mais adequado e faz com que o paciente consiga continuar o tratamento dele o mais eficaz possível, sem a gente precisar suspender, às vezes, por um evento, né? Então, às vezes a gente acaba suspendendo uma quimioterapia porque o paciente teve um evento, né, um cosite ou qualquer outro evento de grau 4 em que a gente já não tem mais o que fazer, além de suspender a quimioterapia, né? Sim. Reforça a necessidade, Marcelo, do nosso aplicativo, hein? Exatamente. Eu estava pensando aqui agora. Né? Precisamos fazer uma reunião para falar sobre isso, né? Mas uma coisa que eu defendo, cartilha de orientação, um aplicativo de orientação para o paciente com as graduações. Né? Graduação 1 e 2, sinal verde. Graduação 3, sinal amarelo. Graduação 4, sinal vermelho. Quando é urgente, quando não é urgente, quando é emergente. Então, existe essa necessidade de ter uma orientação como cartilha ou aplicativo. Eu acho que a gente pode até montar, assim, a gente pode ser o propulsor disso, montar um grupo de quem realmente quer esse aplicativo e a gente, quem sabe, a gente discute juntos o que seria interessante, algo que seja interativo até com o paciente, talvez, né? E que seja prático,
para o dia a dia de vocês. A gente pode pensar aí, você mesmo falou que tem tanta empresa de startup dentro da própria Unicamp que poderia ajudar nesse processo. São alunos que também querem fazer conclusões de curso interessante e podem fazer o benefício também para os pacientes, seja no mercado público ou no mercado privado. Isso a gente pode depois conversar em paralelo, quem quiser, né? E só para também deixar, acho que uma dica, né, para os serviços também, que muitas vezes acaba não tendo uma nutricionista, né, a dispor sempre de uma equipe multi, etc, né? E aí, da nossa parte, eu acho muito bacana a equipe, né, o serviço, criar até uma cartilha, que nem o Marcelo falou, com algumas orientações nutricionais para esses pacientes, né? Porque, que nem na minha consulta, eu vejo quimioterápica, eu já tenho noção do que pode acontecer, mas é individualizado. Então, eu sempre deixo tudo assim, as recomendações. Olha, se você tiver isso, você já sabe como proceder referente à alimentação, né? Eu acho que é uma coisa assim que tem bastante impacto na qualidade de vida. Então, se a gente conseguir controlar esses sintomas adversos, o paciente tem uma qualidade de vida melhor. Então, acho que aí só puxando a sardinha para a nutrição, né? Caiu uma dica. Obrigada, viu? Rafael, mais algumas considerações finais? Lu, acho que você queria fazer uma pergunta. A gente está 14 minutos acima do tempo, mas acho que a Nara queria fazer uma pergunta no início. Não, eu ia só complementar mesmo a importância da equipe multi. Foi o que acabou de ser dito mesmo. Então, tá joia. Gente, eu agradeço a presença de todos. Se vocês puderem ligar a câmera, quem está escondidinho, para a gente fazer uma foto, eu gostaria bastante, se vocês puderem. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, o objetivo é esse, trazer a realidade da vida real, né, lá do dia a dia de vocês, porque o restante a gente procura na literatura, né? Então acho que esse é o objetivo. Falar de eventos adversos hoje, por exemplo, de imunoterápicos, acho que é uma aula à parte, completamente distinto. Foram citados alguns eventos adversos aqui, mas Rafael, me corrija se eu estiver errada, mas assim, eles são completamente diferentes. Para quem lançou, outro mundo mesmo. É outro mundo. Para quem lançou quimioterapia no mercado e estava acostumado com diarreia e vômito como problema severíssimo, o quimioterápico é bem diferente, né? Mas a gente pode vir a ter outra aula também, tá? Então, eu quero agradecer primeiro a presença de todos vocês aqui hoje conosco. É um prazer enorme. A gente vai continuar, né, com esses cursos. Eu acho que é importante, sim. E a gente também está super disponível se vocês quiserem trazer temas e sugestões. Fiquei muito feliz hoje da doutora Maria Carolina estar aqui conosco. É uma professora da Unicamp, ela é a pessoa, falando de probiota, falando de a pessoa referência, né, para o Brasil. Então, hoje é uma satisfação muito grande ter você conosco. E quem sabe um dia dar uma aula para a gente, né, Rafa? Podia dar uma aula. Sem uma dúvida. Aula um pouquinho, para a gente juntar mais pessoas também. Então, assim, eu quero me colocar à disposição de sugestões que vocês tenham. Fiquem à vontade. Não é fácil esses eventos online, mas é a maneira que a gente tem de continuar com a nossa visão e missão de divulgação científica de alta qualidade. Então, é o que a gente tem para hoje, né? Não tem jeito, porque não tem como a gente fazer nada diferente. Eu vou tirar uma foto, se vocês permitirem. Shift Comando 4, vamos lá. E para vocês saberem, a aula vai estar, então, disponível no YouTube, no canal. Sorriso! Vai estar disponível no YouTube, no nosso canal. A Aline está aqui com a gente, ela entrou hoje no finalzinho porque ela estava preparando uma surpresa de Dia dos Pais. Então, ela entrou no finalzinho, mas ela já está mandando o certificado para vocês. Quem não receber, por favor, é só entrar em contato com ela. E a partir de semana que vem, a gente já libera a data do novo e também a programação e quem vai ser o professor. Tá bom? Gente, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Boa noite, gente. Obrigado pela presença. Muito obrigada, Obrigada, Rafael. doutor. Como sempre. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.